Olá, pessoal, muito boa noite, muito bom dia aí para quem vai estar assistindo a essa aula da manhã, né? E boa tarde para aquela galera que assiste aí essa aula no YouTube, ou então aqui dentro da plataforma, à tarde, tá? Mas boa noite para a galera que está aqui, né? Dizem que a noite só começa às 19 horas, nós estamos desejando boa noite, afinal a tarde já está findando. Galera, eu quero começar a aula de hoje está trazendo esse bom tema. E vocês viram lá o programa está bem legal, o programa é bem chamativo, no sentido de que traz uma análise positiva daquilo que a gente vai fazer durante esse período. Eu já divulguei o calendário de setembro, de março, lembrando, né? Este ano, mais perto que lá, que são datas sugestivas para começar, tá? Para que vocês criem a redação. Eu acho que o planejamento é tudo. Acho que precisa priorizar algumas coisas necessárias que a gente coloca, né, para fazer a redação mais fácil. E acaba ficando, todo mundo passa a colocar no prazo, vai ter o pessoal passa no prazo, aí ficava sem saber que se podia mudar ou não. Pode, tá? Haver um prazo sugestivo para que você se organize. Não pode, tá? Ficar mais de uma semana sem redação. Aí você organiza e coloque. Ó, tá travando. Fez isso. Eita, fica aqui, tá pela tela de novo, aqui rápido. Pronto, vê se melhorou. Vamos ver agora. E agora, Fernandinha, melhorou para você? Vê se melhorou aí, se melhorar a gente dá prosseguimento, tá? Importante. Pronto, massa. Então foi meu celular aqui que eu estou usando o celular, estou fazendo aqui uma gambiarra bacana, tá? Para a imagem ficar melhor, para o som ficar melhor e vocês conseguirem visualizar de forma positiva. Olá, Giza, Catiane, vamos lá, vamos começar, Gabizinha, Fernandinha, massa, viu? Ó, tema semanal, desafios associados à saúde digital na sociedade brasileira. Então, eu quero, antes de começar a expor o material, gente, só para mostrar para vocês essa lindeza, ó, aqui eu tenho a capa, obviamente, né, para a galera que gosta de imprimir direitinho, tenho aqui a explicação do tema, coloquei aqui também como sugestão Coloquei aqui também como sugestão a montagem da redação e coloquei aqui também os textos motivadores, tudo em um documento só, para não ficar tudo solto, que eu colocava um monte de arquivo, né, no passado, e vocês ficavam perdidinhos. Então, esse é o tema, vamos começar na base da base, entendendo o que é que esse tema tem a nos oferecer, beleza? Deixa eu crescer aqui. Caso tenha algum problema, eu estou conseguindo acompanhar aqui o chat, é só sinalizar, beleza? Que eu fico aqui acompanhando. Gente, repetindo, o objetivo de hoje é a gente estudar um tema específico e eu quero comentar com vocês alguns aspectos desse texto motivador. Vou poupar o trabalho de vocês, tá? No primeiro texto motivador, ele já nos apresenta que a saúde digital compreende o uso de recursos de tecnologia da informação. Veja só o que é legal aqui, tá? O que eu quero dizer com isso aqui especificamente. Aqui já deixa claro que o tema nos enganou. Como assim, professor? A gente pode ter confundido sobre saúde do brasileiro, saúde digital do brasileiro, mas, na verdade, o tema está localizado sobre a saúde digital na sociedade brasileira, ou seja, telemedicina. O tema quer que a gente reflita sobre o atendimento tecnológico. Professor, esse tema, será que cai? Gente, foi um tema mais debatido durante a pandemia. E inclusive, os textos motivadores que eu trago para vocês aqui, de forma intencional, né, tem basicamente o governo federal, tá? Dentro dessa perspectiva. Tá? Então, o texto motivador número 1, lembrem disso, geralmente serve para apresentar uma ideia. O texto motivador 1
apresenta uma ideia. Que ideia é essa? Explica para a gente a explicação sobre o tema. Percebam, a saúde digital compreende o uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o uso de saúde dos cidadãos, principalmente de saúde e gestores, profissionais de saúde e gestores públicos. O termo saúde digital incorpora os recentes avanços da tecnologia. Deixa eu marcar aqui, inclusive vou colocar esse material marcado para vocês, tá? Vou colocar esse com essas marcações. Então, perceba, o texto 1 conceitua, fala um pouquinho sobre a OMS, traz alguns termos para que a gente observe. Então, marquei aqui o link em que eu retirei a matéria para sinalizar que se trata de um problema social, que o governo está envolvido, que o governo tem interesse de debater isso, beleza? E também sinaliza que a própria OMS, desde 2019, o que foi que aconteceu em 2019, galera? Que tanto a OMS possibilitou, tá? Possibilitou que as nações trabalhassem com a telemedicina, com a saúde digital dos brasileiros. A Covid-19. Então, a Covid é um bom argumento para tratar. E imagine, né, se todo mundo que sentisse alguma dor tivesse que ir para um posto médico, para um hospital público ou privado, o quanto de contaminação não seríamos vítimas, né? E, obviamente, né, muita gente foi infectada e teríamos mais. Então, naquele ano, o governo do Brasil, certamente, inteligentemente, possibilitou o atendimento digital. Vamos lá, o texto 2, tá? Só estou dando aqui uma pincelada nesse texto 2, nos textos motivadores, que o que vai valer para mim, na verdade, é a explicação do tema, que está bem mastigadinho, beleza? Ó, o aumento da atenção com o bem-estar físico e mental. Percebam? Pós-pandemia, a aceleração digital das empresas e do modo de vida das pessoas, a pressão inflacionária sobre a cadeia de fornecedores e a escassez, perdão, a cadeia de fornecedores e a escassez de profissionais para atender ao aumento de demanda foram um cenário desafiador para o setor de saúde global, tá? Gente, eu estou procurando meus óculos aqui, que estou ceguinho, por isso que eu estou lendo tudo errado aqui, não estou encontrando, tá? Deve estar por algum lugar por aí. Enfim, vamos tentar aqui. Vamos lá. Então, o texto 2 também aprofunda esse dilema. O texto 3, galera, lembrando que eu não vou ler todo, não vou poupar o trabalho de vocês nesse sentido, mas fala um pouquinho sobre a transformação digital. Estou grifando aqui algumas palavras que talvez vocês precisem. Essas palavras que eu estou grifando, vocês podem usar na redação, beleza? Na semana que vem, lembrando, a gente vai treinar a introdução, tá? E mais um tema, mas hoje é só debate de tema. Ó, outro termo também, implementação da saúde pública digital. Bom também para usar na redação. Infraestrutura tecnológica é outro termo também que a gente precisa é, estudar, tá? E o texto 4, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, traz um aspecto bem interessante, ó. Diz que 41% dos brasileiros aprovam a telemedicina no Brasil. Então, muita gente. Então, mais de 75 milhões de atendimentos virtuais foram realizados entre 2020 e 2021. O que a gente vai colocar em geral aqui? Dois aspectos interessantes, tá? Em relação ao texto motivador, voltando aqui rapidamente, o tema desafios associados à saúde digital na sociedade brasileira. Então, vamos esquecer, não é nomofobia, tá, galera? Nomofobia é o vício em celular, o medo de ficar sem a tecnologia. Não é, ainda não é. Primeiro, vamos debater isso aqui, é um tema muito bom. Estou trabalhando ele antes, porque eu quero retomar lá na revisão final, para a gente acertar o tema mais uma vez, como foi ano passado. Entendendo o tema, tá? Ó, como é que qual o conselho que eu sempre dou para vocês? Que vocês, tá? Estudem as palavras-chave do tema. Como assim, professor? As palavras-chave do tema. Observe, eu tenho aqui o tema desafios associados à saúde digital na sociedade brasileira. O que eu tenho como palavra-chave? Desafio, palavra
Palavras-chave, tá, galera? Chave no singular. Palavra-chave. O que é que eu tenho aqui? Desafio, saúde digital e sociedade brasileira. Essas palavras, eu preciso ter um leque de repertório, não digo repertório sociocultural, mas leque de sinônimo, para conseguir fazer uma redação sem precisar repetir muito. Então, é imprescindível que, antes de começar a produção, vocês façam isso. Vejam o que eu fiz. Ó. Desafio quer dizer o quê? Obstáculo a ser superado. Beleza? Os obstáculos a serem superados. O que é que eu tenho como sinônimo? Porque em algum momento eu vou repetir a palavra desafio, sim ou não? Sim. Tá? E como é que eu faço, então, para não repetir a palavra desafio? Utilizo os termos impasse, entraves, reveses e contratempo. São sinônimos que eu posso adaptar para a minha redação. Perfeito? E aí, na hora de estiver discutindo, vocês não vão precisar mais repetir a palavra desafio. Já em relação à palavra, à palavra, o termo saúde digital, que eu vou precisar usar muito na redação, primeiro eu trago o conceito, beleza? Aplicação das tecnologias de informação e comunicação, tá? As substituições, soluções digitais de saúde, tecnologias aplicadas à saúde, inovações tecnológicas na área da saúde, também sugestões para não precisar repetir. Por quê? Porque quer a gente vai ter que repetir toda hora, saúde digital, saúde digital. Então, já não repete mais. Sociedade brasileira, tá? A ideia, tá? Construir uma argumentação voltada para o contexto brasileiro, porque o tema requer isso. Por mais que vocês citem exemplo, por exemplo, eu vou trazer aqui como sugestão, tá? Vou trazer aqui como sugestão o uso, vou trazer aqui como sugestão o uso, por exemplo, da. Vou trazer aqui como sugestão. Opa, rapidinho. Vou trazer aqui como sugestão o uso, tá? É, da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial do século XX, nessa perspectiva. Então, em algum momento, a gente vai precisar repetir e falar sobre isso. Então, repito, pode sim citar a Revolução, que começou lá na Inglaterra, né, que continuou na Inglaterra, na Europa, depois para chegar no Brasil e em outros países, mas eu preciso relacionar com o Brasil, porque o tema requer isso. Como sinônimos, corpo social brasileiro, né, sociedade tupiniquim, nação verde amarela, e dentre outros aí, país, nação brasileira, beleza? E agora, preste bem atenção aqui na hora de escrever sobre esse tema, tá, galera? Veja que ele pede abordagem sobre desafios associados à saúde digital na sociedade brasileira. O que é que o aluno do Pensar precisa enxergar aqui do nosso curso, tá? Abordar as causas. Perfeito? E quais são as causas que eu posso colocar aqui, professor? Ó, primeira causa, lembrando, tá? A gente vai treinar isso ainda na semana que vem, mas vocês precisam selecionar duas causas na redação para debater sobre cada uma delas, tá? Mas aí é só semana que vem que a gente vai falar sobre isso. Mas, a princípio, eu estou colocando aqui como sugestão, primeiro, tá? Falta de infraestrutura tecnológica, beleza? É a primeira causa, a gente vai debater sobre isso. Como assim, gente? Tem uma desigualdade muito grande. Concordam comigo? Então, vou colocar aqui também, ó, desigualdade social é uma boa também. Como assim, professor? Imagine, digamos que a telemedicina, a saúde digital seja ampliada ainda mais, beleza? E aí, será que todo mundo vai ter acesso à saúde digital? O que é que vocês acham? A galera, quem mora, por exemplo, nas regiões mais distantes, na zona rural, vai ter acesso? Não, porque no Brasil, muita gente não tem acesso à internet. Deixa eu ver aqui, Gabi traz aqui, Gabi Passos, ó. Acho que entrar no tema. Uma amiga criou um app da UFES e tem esse app vendendo à prefeitura. Tem várias partes desse app, ela relaciona a marca, consulta. Perfeito, Gabi, perfeito. Esse aí
né? É o futuro. É um caminho sem volta. A gente pode debater até, gente, um pouquinho sobre a saúde humanizada, tá? A saúde humanizada. Como é que fica a anamnese? Fernandinha aí, eu estou falando Fernanda porque eu sei que ela quer medicina, né? Fernandinha aí, que vai tirar 1000 esse ano, né, Fernandinha? Pode estar pensando e outras pessoas também, poxa, pessoal, mas como é que vai ficar essa questão? Veja, é um caminho sem volta. O tema não foi eu que digamos, que inventei no Brasil, tá? Mas é um caminho sem volta. Então, dá para trabalhar a questão essa questão da saúde humanizada, como Hipócrates, né, o pai da medicina pregou? Dá, mas é um caminho sem volta. A gente pode pensar em outras formas, na proposta de intervenção, de repente, pensar na possibilidade de, por exemplo, a primeira consulta ser presencial, já o retorno, o médico marca se for necessário. Veja, o Brasil, gente, tem um déficit muito grande de médicos para idosos, que agora me falhou o nome aqui, porque alguém falou aqui perto de mim, mas o Brasil tem um déficit muito grande, geriatra, né? Da geriatria. São 35 mil médicos. 35 mil médicos. Veja, tem geriatras, por exemplo, em outros estados, que se predispõem a atender o idoso, por exemplo, remotamente. Mas, o que é que vai acontecer? Esse idoso tem acesso à internet? Não. É aí que a gente precisa pensar um pouquinho, tá? Pensar como assim? Eu preciso pensar que as UBSs, os postos médicos, precisam estar equipados para que esses idosos possam ir até os UBS e serem atendidos de forma remota. Ele lá no posto e o médico em outro estado. É um caminho sem volta, não tem jeito. Imagina só, né, uma tribo de indígenas, dentro de povos indígenas, que não tem acesso, é longe, o médico muitas das vezes não quer trabalhar em regiões distantes, né? E aí se predispõe a atender remotamente. Então, assim, é um caminho sem volta. Falta de acesso à internet, gente, são 36 milhões de brasileiros, 36 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Então, por isso que eu acho que dá para trabalhar com a desigualdade social. Nem todo mundo. Então, inclusive na proposta de intervenção, isso envolve a infraestrutura tecnológica, essa digitalização. Há postos médicos ainda no interior, por exemplo, que atendem com ficha, né? Com ficha, não. Imagine você, ficha. A pessoa tem que procurar a ficha do outro lá, entre 50 mil para poder marcar a ficha, né? Para poder fazer o prontuário ali, marcar a consulta. Então, assim, precisa se modernizar. Isso envolve também, quer queira, quer não, uma, há uma omissão. Até porque tá, dinheiro tem para isso. O Brasil não é pobre. Nós temos uma péssima distribuição de renda. Nós temos uma omissão do Estado em relação a isso. Veja, o Estado permitiu a telemedicina, mas ao mesmo tempo não possibilitou, digamos assim, que essa telemedicina fosse evidenciada, tá? Barreiras de aceitação, tá? Então, muita gente, não quero telemedicina, negócio, nem todo mundo vai ter acesso, mas assim, por exemplo, está todo mundo aqui tendo aula online. Vocês poderiam muito bem estar tendo aula presencial, tá? Mas a facilidade que se tem, inclusive de marcar a aula, de ter uma aula com um horário flexível, de assistir a aula depois, é positiva. A mesma coisa, obviamente, vai acontecer com a medicina, não tem jeito, né? Nos Estados Unidos isso acontece há mais tempo do que no Brasil. Então, é um processo, a gente vai ver como é que vai debater. Bem, esses dilemas, não precisa estar se preocupando tanto com essa perspectiva. Beleza? Vamos aqui agora. Dicas chiques para usar em algum momento na sua redação. Vocês vão gostar, gente. Ó, vocês que são chiques, aí as meninas são muito chiques, né? Que gostam de novidades. Vocês vão gostar muito disso aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que eu coloquei, eu trouxe aqui para vocês. Vejam só. É, essa é braba para usar no final do desenvolvimento. Veja que legal, ó, no final do desenvolvimento. Assim, o conectivo, digamos que vocês vão usar, por exemplo, lembrando, tá, galera? Deixa eu recapitular aqui, que para mim já conheço a maioria. Tá? Eu sei que todo mundo escreve bem, mas eu posso estar falando coisa que alguém não esteja entendendo, principalmente para a galera que assiste depois aí no YouTube, na plataforma. É,
Nós temos 4 parágrafos, né? E o segundo e o terceiro parágrafo são de desenvolvimento. Se no desenvolvimento 1 vocês trabalharem, por exemplo, com desigualdade social, digamos assim, tá? Vocês podem utilizar essa frase aqui para finalizar o parágrafo. Veja como fica legal, ó. Assim, começa sempre com conectivo, né? Continua, não é um novo parágrafo, não, tá? O desenvolvimento a gente vai treinar daqui a, acho que a 15 dias, né? Tem, na verdade, 4 ou 5 períodos, tá? 4 ou 5 pontos. Então, ponto, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto ou quarto ponto, vocês colocam essa frase, ó. Não é justo que os aprimoramentos proporcionados pela tecnologia como a precisão de exames fiquem restritos a poucos. Perceberam que isso aqui está falando sobre desigualdade social, mas dá também para falar sobre a questão da infraestrutura tecnológica, que nesse caso, quando se fala de infraestrutura tecnológica, nós estamos nos referindo ao governo, beleza? Estamos nos referindo ao governo. Outro ponto aqui imprescindível para a gente entender esse debate seria outra fase chique, ó, chique, para colocar na problematização da introdução. Para finalizar a introdução, galera, como é que vocês podem colocar, ó, observa-se um grave cenário de desigualdade no país, visto que ainda existem desafios associados ao acesso à saúde digital na sociedade brasileira, né? Na verdade, perdão, tá? A introdução é formada por 3 pontos, a gente vai treinar isso. No primeiro ponto, a gente coloca repertório, no segundo ponto, a gente coloca a problematização. No terceiro ponto, aí sim vem as 2 teses, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para colocar o tema na introdução, no segundo momento, vocês podem utilizar essa frase, usem e abusem. E aí, no próximo tema, vocês só fazem a adaptação. Agora sim, tá? Para colocar no final da introdução, para inserir o argumento 1, o argumento 2, que são as teses, vocês podem utilizar esse aqui, ó. Sendo assim, a fim de possibilitar que as inovações tecnológicas na área da saúde alcancem todos os indivíduos, é preciso analisar os alicerces que sustentam a problemática, a saber, desigualdade social, falta de estrutura tecnológica, né, omissão do governo, né, falta de informação, ou então uma das causas que eu coloquei aqui, ó, coloquei 5 causas para vocês, beleza? 5. Vamos lá, dá prosseguimento aqui, já terminou? Não. Vem agora, gente, o ponto-chave da aula de hoje. Vai ficar bem pequenininho, dá um zoom aí para que vocês consigam. Quem está com dificuldade de escrever redação, bem bonzinho para vocês, tá? Como montar a sua redação. De vez em quando eu vou fazer isso, para que vocês, então, aprendam a organizar a redação. Na introdução, o que é que eu tenho aqui como sugestão para vocês usarem? Ó, na introdução, você pode escrever que a terceira revolução industrial, iniciada no século XX, incorporou uma série de avanços tecnológicos a diversos âmbitos, a exemplo dos hospitais. Perceberam? Então, eu tenho aqui já o repertório. Como é que vocês podem organizar isso? Beleza? Ó, na terceira revolução industrial, iniciada no século XX, incorporou-se uma série de avanços tecnológicos a diversos âmbitos, a exemplo dos hospitais, né? Na problematização do tema, mostra que, infelizmente, essas inovações ainda não contemplam todos os cidadãos, visto que a saúde digital, que engloba o uso de ferramentas computacionais visando ao cuidado e ao bem-estar populacional, enfrenta desafios para ser plenamente instalada na sociedade brasileira. Aí, como tese, minha sugestão, desigualdade social e negligência estatal. Como é que vocês vão colocar essa frase final aqui, ó? Galera, essa frase final tá aqui, ó, mais em cima, tá vendo, ó? Assim, a fim de possibilitar que as inovações tecnológicas na área da saúde alcancem todos os indivíduos, é preciso analisar os alicerces que sustentam a problemática, a saber, a tese 1 e a tese 2. E a introdução fica perfeita. Tá, professor, eu tenho que usar a Revolução Industrial? Não. Sugestão. Beleza? Aqui é sugestão. Olá, Bruninha Doce, bem-vinda. Bruna mora em Lagarto, né? Lagarto não, Salgado, Salgado. Bruna mora em Salgado, só que é Bruna Doce, nada de Salgado. Vamos lá. Gente, perceberam aqui a riqueza
Quem estava aqui na aula desde o início aí, perceberam a riqueza disso aqui, sim ou não? Só para eu entender se vocês estão pegando a ideia da introdução, tá? Para essa montagem ficar bem legal. Ó, redação do Enem é técnica, gente. Não adianta a gente achar que vai chegar na hora fazendo um monte de coisa. Não vai. Tá? Então, assim, vamos ser técnicos. O que é que o corretor quer ver? Tá? Obrigado, Gi, obrigado, Fernandinha. Coração para você, Bruninha. Ó, o que é que o corretor quer ver? Isso aqui, o básico, direto. No desenvolvimento, lembrando, tá? Aqui é um desenvolvimento guiado, D1 e D2 é a conclusão, que vocês podem adaptar e podem utilizar alguma parte disso aqui para a redação de vocês. Beleza? De vez em quando eu vou trazer isso, que é para a gente evoluir a argumentação. O que é que eu vejo muitas das vezes? Um pouco de imaturidade, o que é normal, tá? Principalmente quando passa muito tempo sem escrever, tá? Um pouco de maturidade nesse aspecto, tá? De argumentação. Para o D1, galera, veja aqui o que eu trago, ó. Retomar a tese 1, você vai retomar a tese 1, que é a disparidade socioeconômica. Um detalhe importante, gente, ó, colocou a desigualdade social na introdução, retoma como disparidade socioeconômica. Perfeito, nada de repetir o termo que sai lasca e corretor é chatinho pra caramba. Não faz isso. Veja, colocou negligência estatal, no próximo usa inércia governamental. Há outras formas de fazer isso, mas aí é para uma aula posterior, tá? Porque já estou aqui encerrando. Falei que ia terminar a aula entre 25 e 30 minutos, né? Tá tudo bem por aqui? Tá todo mundo entendendo? Espero que sim, viu? Gabriela está por aqui, Gustavo também, né? São novatos aqui, bem-vindos, são filhos aí do meu amigo Álvaro. Perfeito, vamos lá. Dando prosseguimento nesse nosso desenvolvimento guiado, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Opa, nesse nosso desenvolvimento guiado, eu tenho aqui agora, vejam, trabalhou com disparidade socioeconômica, galera? Qual é o conselho agora que eu dou para vocês, que eu trago para vocês? Tragam, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, eu não sei mexer, gente, nisso aqui, sério. Retrato? Não. Agora sim, rotatividade. Vamos ver se eu consigo deixar maior aqui para vocês, tá? Aê, ficou, né? Foi. Vamos tentar aumentar. Agora sim, se bem que se não teve esse material. Estou aprendendo, viu? É o tablet de Teté aqui, minha filha, me prestou. Vamos lá. Ó, dando prosseguimento, observe um ponto primordial, que eu vou dizer agora que a gente vai trabalhar muito isso também, para não cometer tantos equívocos. Ó, trabalhou disparidade, seja qual for o tema, gente, eu preciso de um repertório, não para o tema, mas para a disparidade. Nesse caso aqui, eu estou colocando como sugestão trabalhar com Ariano Suassuna. Beleza? Aí vocês podem dizer, professor, mas eu não vou ter, não terei isso organizado na hora do Enem. Exatamente, a hora de treinar é agora. Beleza? A hora de treinar é agora. No Enem vai bater o nervosismo se vocês não treinarem antes. Saiam das. Assim, ó, muitas das vezes a gente acha que é zona de conforto, mas não é. Quando a gente treina de uma forma, a gente faz e vai lembrar de fazer. Aquilo que parece ser repetido para vocês, para o corretor não será. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó, da Fernandinha, está aqui conosco. Foi a primeira entrada, Fernandinha, então vai ser citada muito aqui. Mas continue entrando logo cedo, viu, Fernanda? Fernanda foi minha aluna por 3 anos, esse é o quarto. Nos 3 anos, Fernanda tirou 980. Não é isso? No Enem. 3 anos. Então, alguém não quis dar 1.000 a Fernandinha, nas 3 edições. E eu conheço o texto de Fernanda. Para mim, é algo repetitivo, mas para os corretores que leram, acharam o máximo. Né? Porque, assim, tirar 980 na redação, tirar acima de 900 é excelente, tá, gente? Infelizmente, colocaram na cabeça dos meninos que tirar 900 fechado é ruim, né? Óbvio que né, a gente quer curso alto, vai tirar mais do que isso. Esse ano vai dar tudo certo. Mas 900 não é nota ruim, não. Óbvio, tirar 1.000, ó, massa. Tirar 920, 960, melhor ainda. Vamos lá. Ó, mostre que, de maneira análoga à tese de Suassuna, ao passo que os residentes em grandes centros urbanos detêm a estrutura necessária para o uso de dispositivos digitais no contexto da saúde, os habitantes de áreas rurais e remotas precisam lidar com entraves
como a falta de acesso à internet. Perceberam? Por que é necessário trabalhar com disparidade socioeconômica nesse caso? Porque a gente vai evidenciar o seguinte, Márcio, vou ver. Foi aprovado telemedicina, né, saúde digital dos brasileiros, da sociedade brasileira, melhor dizendo, é uma realidade, não tem como voltar mais atrás, beleza? Mas eu quero apresentar para você, eu quero fazer uma denúncia. Nem todo mundo vai ter acesso a isso. Então, eu tenho uma desigualdade para apresentar, tá? A minha teoria é com base na Ariano Suassuna, o autor do Auto da Compadecida, que disse em determinada palestra que o Brasil é formado por duas vertentes, tá? A vertente dos privilegiados e a vertente dos excluídos, dos despossuídos, beleza? Então, isso quer dizer que, enquanto muita gente vai se beneficiar da telemedicina, do atendimento digital, outras pessoas, muitas delas, inclusive 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, tá? Segundo dados do IBGE, corroborado recentemente Poder 360, né, um site de pesquisa também, de notícia, que confirma essa informação do IBGE, 36 milhões não terão acesso. Então, assim, eu tenho um grande problema para ser resolvido. Beleza? É isso. E aí, na argumentação, para finalizar, que não é justo que os aprimoramentos, aquilo que eu apresentei para vocês, ó, tá aqui. Isso aqui, se vocês voltarem aqui, veja só que legal, viu, Bruninha Doce, que não conseguiu pegar do início, tá aqui para concluir o desenvolvimento. Ó. Assim, não é justo que os aprimoramentos proporcionados pela tecnologia, como a precisão de exames, fiquem restritos a poucos. Tá? Óbvio, em outros temas, vocês vão adaptar. Eu acho que o próximo é a alfabetização. Aí vocês fazem a mesma percepção e fazem adaptação. Tá? Vamos lá. No desenvolvimento 2, tá? Inércia, eu coloco como sugestão trabalhar com Norberto Bobbio, um italiano, cientista e político, que afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne a finalidade de proporcionar a representatividade política de todos os integrantes do corpo social. Beleza? Aí vocês vão argumentar, com base em Bobbio, né? É fundamental que o Estado, já que ele está falando de democracia, para manter em vigor esse princípio democrático, garanta o acesso a diversos recursos. E agora eu já trago uma exemplificação, ó, a exemplo da saúde e do bem-estar. Perfeito? O que não ocorre em território nacional. Essa exemplificação, gente, é aquilo que eu chamo de praticidade. Eu mostro para o corretor, eu mostro para o meu corretor que Norberto Bobbio afirmou, o meu corretor questiona, tá, mas o que é que isso tem a ver com o Brasil? Então, eu mostro para o meu corretor que sim, tem uma aplicabilidade, quando eu trago uma exemplificação, que o Brasil não é democrático, como Norberto Bobbio afirma, já por mais que diga que é uma nação em que a democracia é justa, mas não é. Se fosse justo, todo mundo teria acesso a isso aqui. E a gente está debatendo esse tema não não porque é um tema bonito e tema de Enem. A gente está debatendo porque nem todo mundo tem acesso. Porque se todo mundo tivesse acesso, né, não seria um problema social. Concordam comigo, sim ou não? Tá? Quando todo mundo tem acesso a um serviço, não é um problema social. Logo, isso a gente nem costuma debater como redação. Tá? Aquilo que é acessível, a gente não debate mais como por exemplo, né, se fosse há 15 anos, talvez a gente estaria debatendo aqui sobre a democratização da energia no Brasil, porque na época nem todo mundo tinha acesso à energia. Hoje o campo tem energia, tá? Então, assim, não tem como fazer desafios para garantir a luz elétrica, né, a energia elétrica a todos os brasileiros. Não funciona mais porque não é um problema social mais, porque todo mundo tem acesso. Existem programas que reduzem a bandeira, por exemplo, tarifária, que as pessoas pagam muito menos. Bandeira amarela, bandeira vermelha, né, para quem gasta mais, bandeira verde para quem gasta menos, que tem desconto do governo, paga muito pouco, tem gente que paga um campo que paga 10, 15 reais devido aí os incentivos do governo. Tá? Então, nesse caso aqui especificamente, a internet ainda não é democrática, então nem todo mundo tem acesso. Tá? Então, ó, capazes de aproximar o indivíduo da telemedicina, e no finalzinho eu trago também algo positivo para vocês. Ó.
Por fim, mostra que tal postura negligente, além de afetar a saúde da coletividade, fere ainda o objetivo da democracia apontado por Norberto. Perfeito. Tá? E para a gente finalizar a aula, não tem jeito, Emerson, né? Já está em 40 minutos aqui. Para a gente finalizar a aula, faça duas propostas, beleza? Na primeira, sugeri que o governo federal, por meio do Ministério das Comunicações, crie um programa capaz de levar acesso à internet às áreas remotas do país, porque aqui a gente elimina, a fim de possibilitar aos habitantes o contato das ferramentas digitais de saúde. Na segunda, você pode sugerir que o mesmo órgão direcione verba para a pasta da saúde, as quais serão usadas para a digitalização do hospital, compra de equipamento, e aí lembrar, tá, de pelo menos uma colocar os elementos. A primeira está quase completa, né? Basta vocês aí adaptarem. Para quem perdeu, esse material está muito legal, gente, ó. Para a galera aí que o pessoal não conseguiu entrar no momento da aula, não tem problema. Quem perdeu pode voltar um pouquinho a aula, depois a aula gravada. Então, o material está completo. Ó, na última página, eu coloquei os textos motivadores. Nós demos uma pincelada, tá? E mostrei como é que vocês podem aproveitar esses textos. Na página 1, né, é a capa, obviamente, do nosso material, muito bom material. E aqui eu tenho, ó, entendendo o tema. Tenho sinônimos para o tema, tenho conceito para cada palavra-chave do tema, tenho aqui as teses possíveis a serem usadas e coloquei essas três frases brabas aqui, ó, brabas demais, chiques demais, para ser trabalhado tanto no desenvolvimento, na introdução e ainda na introdução também para colocar as duas teses. Perfeito? É isso. Espero que tenham gostado da aula. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês como fazer uma redação, ou melhor, uma introdução nota 1000, tá? Como deixar o corretor de queixo caído com a introdução perfeita. E a gente volta, então, na semana que vem. Façam a redação, tá? Pelo amor de Deus, né? Eu coloquei lá até terça-feira para vocês receberem a resposta rápido também. O prazo geralmente é 48 horas, tá? De resposta, 48 horas úteis, tá? Só eu mandei na sexta, hoje é segunda, não recebi ainda. Úteis, gente, tá? Tem que dar folga para os corretores também, né? Um abraço para vocês e até mais. Tchauzinho.